Hoje você vai aprender por que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Olá, eu sou o Chris Rogers, seja muito bem-vindo. E esse canal tem a intenção, a ideia de te ajudar a crescer em graça e em conhecimento, refutando falsos ensinos, ensinando verdades bíblicas, te ajudando com todo o conhecimento que o Senhor tem nos entregado. Portanto, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber mais dos nossos conteúdos e crescer mais em graça e conhecimento. E deixe seu like também para nos ajudar a alcançar e abençoar mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os apóstolos modernos, né? Porque não tem nada a ver com os apóstolos da Bíblia. Os apóstolos modernos são totalmente diferentes, né? Tem muita ostentação, muita riqueza, o neopentecostalismo envolvido ali. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre essa questão apostólica, né? Todo dia, a igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica brasileira, ela vem com uma ideia nova, uma revelação nova. E aí teve essa nova revelação antiga, porque o termo apóstolo, ele foi usado na época de Jesus. Portanto, ele não é algo novo, não é uma revelação nova, tem seus critérios. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que os apóstolos, eles tiveram uma importância muito significativa para a Igreja de Cristo. Nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem foi edificado? A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Agora imagine comigo, uma construção, quando ela é feita, quando ela é construída sobre o fundamento. Então o fundamento são os apóstolos e os profetas. Os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja, que foi edificada sobre esse fundamento. Essa construção, ela não precisa de novos fundamentos, ou seja, não precisamos mais de profetas e nem de apóstolos, porque hoje nós temos esse fundamento. E qual é esse fundamento que nós temos hoje? A palavra de Deus. Os apóstolos e os profetas foram responsáveis pelas Escrituras, pelo que nós temos de fundamento. As Escrituras são o fundamento da igreja de Cristo, é a base que nós temos. Portanto, nós não precisamos mais hoje de apóstolos e nem de profetas, porque nós já temos o fundamento. Além disso, a Bíblia deixa bem claro que existem requisitos, existem exigências para definir quais são os apóstolos, quais seriam escolhidos apóstolos. A primeira exigência é que ele é uma testemunha ocular do Senhor. Veja bem, Atos 1, 21, 22, quando eles foram eleger o apóstolo Matias, que veio substituir Judas, eles disseram o seguinte, os apóstolos disseram o seguinte: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Cristo, testemunhas oculares. Hoje nós não somos testemunhas oculares. Hoje nós não vemos o Senhor. Hoje nós não estamos fisicamente com o Senhor. Já os apóstolos, inclusive Paulo, que foi um apóstolo fora do tempo. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre Paulo, mas Paulo, que foi um apóstolo fora do tempo, ele foi uma testemunha ocular também do Senhor. Então esse era um requisito muito importante. As Escrituras deixam bem claro que para escolher um apóstolo era necessário ser essa testemunha ocular. Além disso, lá em 1 Coríntios 9:1, o apóstolo Paulo escreveu: será que não sou eu livre, homem livre, não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele viu o Senhor Jesus. Ele era um apóstolo fora do tempo, mas ele cumpriu esse requisito e todos os outros que nós vamos ver a seguir. Além disso, um outro requisito muito importante, eu separei 3 requisitos aqui que todos os apóstolos tinham e que foi uma exigência para o apostolado. Um outro requisito muito importante era ser escolhido por Cristo, ser chamado pessoalmente por Jesus. Lá em Lucas 6:13, Jesus diz assim, e quando amanheceu, chamou a si e os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O próprio Jesus escolheu 12 entre os seus discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha vários discípulos, mas os apóstolos foram 12 escolhidos por ele. Portanto, tinha essa questão de ser chamado pelo Senhor. Além disso, o apóstolo Paulo, como todos conhecem, que foi o apóstolo fora do tempo, também foi chamado pelo Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e chamou o apóstolo Paulo para o apostolado, para seguir. Portanto, ele também cumpria esse requisito. Além disso, os apóstolos também, eles tinham muita manifestação de poder diferente, uma autoridade diferente. Os apóstolos de Jesus, eles tinham uma autoridade diferente. Tanto que a Bíblia considera eles como se eles fossem o fundamento da igreja por conta dessa autoridade que eles tinham recebido. E essa autoridade eram credenciais. Esse poder que eles manifestavam era como credenciais. Veja que isso não é para todos, porque se fosse para todos nós termos esse mesmo poder, essa mesma unção de apóstolo, ou para os dias de hoje, não precisaria da Bíblia, porque teriam essa credencial. Hoje a nossa credencial é a palavra de Deus, nós temos a revelação completa de Deus ali. Nós não precisamos manifestar poder, mas nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Então, 2 Coríntios 12:12
13 diz assim: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo estava aqui demonstrando que a credencial de apóstolo que ele tinha eram sinais, prodígios e maravilhas. Quero deixar bem claro, esse poder não era uma oração que pudesse curar uma ou outra pessoa, ao contrário. Eles curavam cidades inteiras. Os apóstolos passavam e a sombra dele curava as pessoas. Era algo realmente milagroso. Eles ressuscitavam mortos. Era algo realmente incrível. Prodígios incríveis. Não é como hoje, que se faz uma oração para milhares de pessoas e uma ou outra é curada. E às vezes é uma cura falsa, porque essa cura acontece, mas daqui a um tempo a doença volta, a dor volta. Hoje não há mais mortos ressuscitando pela mão desses apóstolos modernos. Hoje não há mais curas, não há aquela multidão de paralíticos sendo curado, onde os apóstolos chegavam na cidade. Hoje nós vamos algo muito acaso, acontece ao acaso e ainda muitas vezes acontece, depois desacontece. É como se fosse um efeito placebo que deu uma pessoa ali aquela saúde momentânea ou mesmo um engano diabólico. O fato é que nenhum dos apóstolos modernos que nós temos hoje cumpre esses requisitos para ser chamado de apóstolo. Ao contrário, eles estão bem distantes do que o apostolado realmente exigia. Eles estão envolvidos em diversas tramas, vivendo uma vida totalmente diferente da vida que os apóstolos da Bíblia, os apóstolos bíblicos chamados pelo Senhor viviam. Isso prova que hoje não existem mais apóstolos. Esse título que eles têm é falso. E muitos, se não todos, muitos desses apóstolos modernos usam esse título como uma maneira de ter uma autoridade sobre as pessoas, de manipular as pessoas, de conseguir lucrar em cima das pessoas, enganar as pessoas. Muitos, não estou generalizando dizendo que é todos, mas sim, a maioria dos apóstolos modernos usa esse título apenas como uma oportunidade de exercer uma autoridade que eles não têm, mas como as pessoas vão acreditar, eles vão acabar manipulando as pessoas. Por isso é muito importante nos voltarmos para as Escrituras, estarmos mergulhados na palavra de Deus, na verdade das Escrituras, para não sermos enganados por esses falsos apóstolos. Se esse vídeo foi importante para você, se você aprendeu algo nesse vídeo, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo, envie no grupo da sua igreja, envie para as pessoas que você gosta, que você ama, para que mais pessoas tenham acesso e para que nós possamos abençoar essas pessoas através deste conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.